Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de meditação para vossas vidas. Hebreus capítulo 12 e versículo 12, que fala assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e o joelho desconjuntado. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Está fazendo analogia ou uma metáfora ao corpo humano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A carta aos Hebreus aqui, esta carta foi escrita para os Hebreus que estavam sendo tentados a voltar para trás. Eles aqui estavam desanimados por causa da perseguição, por causa da provação. Eles estavam desanimados. E o versículo fala para tornar a levantar as mãos cansadas. Ou seja, não basta reconhecer o cansaço, mas tem que tomar uma atitude, tornar a levantar novamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tornar a levantar novamente. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Não se acomodar com a situação. Não desanimar e nem desistir. Não voltar para trás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas reconhecer o cansaço e tornar a levantar novamente as mãos cansadas. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Mão fala de obras. Salmo 90, verso 17. Confirma a obra da vossas mãos, ou das nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 17, versículo 11 e 12, que Moisés, ele está numa peleja contra os amalequitas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que viera contra Israel. E Moisés, ele sobe para o monte, enquanto Josué desce para guerrear. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E ali Moisés, ele ergue as suas mãos para o alto para orar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Chegou a hora que a mão de Moisés ficou cansada. Precisou de Arão e Uz para segurar os seus braços. Enquanto Josué desce com a espada para guerrear, Moisés está lá intercedendo com as suas mãos erguidas para o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E colocaram uma pedra debaixo da mão direita e debaixo da mão esquerda para escorar as mãos de Moisés, e eles ficaram ali segurando até Moisés vencer a peleja. Porque quando a mão dele abaixava, Israel ia perdendo. Quando a mão dele se levantava, Israel prevalecia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Torne a levantar essas mãos cansadas. Louvado seja o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai dizer no Salmo 144, verso 1, bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mão erguida fala de guerrear. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fala de pelejar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tome uma atitude, erga suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba uma injeção de ânimo. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 2 e verso 8 vai dizer: erguendo a mão para o céu, sem ira e sem contenda, para orar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não desanime, não desista, não pare. Tome uma atitude,
erga suas mãos novamente para a peleja. Porque o Senhor é aquele que adestra suas mãos para a peleja e os seus dedos para a guerra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não estou falando de guerra pessoal e nem de guerra física. Estou falando de guerra espiritual. Onde está escrito lá em Efésios capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fortaleça esse joelho desconjuntado, porque o joelho, quando ele está desconjuntado, ele provoca muita dor, dificuldade para andar, para caminhar, para locomover. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E com o joelho desconjuntado não tem como você caminhar, não tem como você guerrear. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fortaleça esse joelho. Louvado seja o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai dizer, Efésios capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, se fortaleça no Senhor, porque o Senhor é a fonte do poder. É Ele que nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está se sentindo com o seu joelho enfraquecido, sem força para orar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tome uma atitude. Busque ao Senhor, que Ele vai fortalecer os seus joelhos enfraquecidos. Vai te dar força para você marchar na terra. Vai te dar força para você caminhar. Vai te dar força para você não desistir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O joelho, quando ele está desconjuntado, você tem dificuldade para se ajoelhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje Deus está fortalecendo o seu joelho desconjuntado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai te dar força para você buscar a sua presença. Vai te dar força para você orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca é tarde demais para recomeçar. Louvado seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Basta só uma atitude, que Deus está pronto para renovar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Deus tira o povo do Egito com mão forte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando se depara com o mar vermelho, a Bíblia vai dizer que o povo quer voltar para trás. Louvado seja o nome do Senhor, e começa a murmurar. E Moisés vai orar e Deus diz, por que clamas a mim? Diz o povo que marche. E pergunta o que é que Moisés tem na sua mão. Ele diz uma vara. E o Senhor faz o quê? Manda que ele estenda as mãos com a vara sobre o mar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O levantar da mão é sua, mas o milagre quem vai fazer é Deus. Moisés levantou as suas mãos e Deus guerreou aquela guerra e deu vitória. Moisés levantou as suas mãos e Deus soprou um vento oriental e abriu o mar vermelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu que tenho reconhecer o meu cansaço espiritual e reguer minhas mãos novamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E recomeçar, porque nunca é tarde para recomeçar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E você que está desanimado, querendo parar, não pare, não desista. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Deus é aquele que te fortalece, que te dá graça, que te dá força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não desista. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Vale a pena prosseguir. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isaías 35 e versículo 3, o Senhor vai falar essa mesma palavra. Vai mandar o povo fortalecer as mãos fracas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Vai mandar o povo erguer suas mãos. Vai mandar o povo fortalecer os seus joelhos enfraquecidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 35, versículo 3. Vai citar praticamente
A mesma coisa que aqui em Hebreu 12:12 cita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Que o Senhor hoje venha fortalecer os seus joelhos enfraquecidos, para que você tenha força de orar, força de buscar a presença do Senhor, para que você tenha força de caminhar para a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para que você tenha força para sair no evangelismo, para que você tenha força, bendito seja o Cordeiro de Deus, para buscar a presença do Senhor, pois um joelho desconjuntado, ele não tem força, ele não tem estabilidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas um joelho fortificado, ele tem força para caminhar, para orar, para marchar, para evangelizar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está fortalecendo o seu joelho enfraquecido hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba força, graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba ânimo. Louvado seja o Cordeiro de Deus, para nunca desistir e prosseguir sempre. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, somente fique com essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Eu creio que quando você terminar de ouvir esta palavra, você vai tomar uma atitude, não vai desistir. E se você já desistiu, vai recomeçar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Reconheça o seu cansaço e tome uma atitude, porque Deus está pronto para te fortalecer, te erguer, te levantar e te usar novamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com esta palavra. Quero orar por sua vida. Soberano e eterno Deus, Pai Celestial, meu Deus, eu oro agora, te apresento todos os teus filhos nas tuas mãos, meu Deus. Senhor, eu oro agora, meu Deus, te apresentando todos aqueles que se sentem, meu Deus, desanimado, Deus, enfraquecido, mas o Senhor é aquele que fortalece, que dá graça, meu Deus, que sustenta com teus braços fortes, meu Deus. Senhor, ajuda os teus filhos, Senhor. Meu Deus, o Senhor é poderoso para dar força, graça, segura nas vossas mãos, meu Deus, para que eles não possam se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Meu Deus, toma os teus filhos nas tuas mãos, Pai, dando força, dando graça, saúde, Deus, tirando os embaraços e ponhando por terra todo impedimento, Deus. Senhor amado, sobre as vossas vidas. No nome do teu filho amado, coloco ele diante da tua presença, meu Deus. Todos os ouvintes nas tuas mãos, Jesus. Deus, faz milagre, faz maravilha. Deus, faz transformações. Anima, levanta do pó, da cinza. Deus, quem tiver caído possa levantar e recomeçar novamente, porque o Senhor está pronto, meu Deus. Senhor, para levantar, Senhor, aquele Deus que reconhece, ó Pai. Senhor, toma uma atitude diante de ti, Senhor. Assim, Deus, eu te louvo e te agradeço.